Lucas era apenas um garoto comum, marcado por uma tristeza silenciosa que carregava pelas ruas de sua cidade. Em uma vida de solidão, seu único alívio era Bola, seu cão fiel e inseparável. Mas tudo mudou em uma noite de tempestade, quando uma tragédia arrancou dele sua única fonte de amor e consolo. A dor da perda transformou Lucas para sempre, mergulhando em uma escuridão que ninguém poderia imaginar. Acompanhe essa história até o fim e descubra como o vazio e o abandono moldaram sua vida, levando a caminhos obscuros. Prepare-se para uma história perturbadora, que revela o que pode acontecer quando o amor se transforma em um abismo de ódio. Lucas era um garoto normal, nascido e criado em uma cidade pequena e silenciosa, onde cada casa tinha o mesmo telhado desgastado e as ruas eram iluminadas apenas pelos postes amarelados que tremeluziam ao anoitecer. Ele vivia numa vizinhança onde os adultos se mostravam sempre ocupados demais, ignorando a existência de Lucas, que caminhava sozinho com os ombros curvados e a cabeça baixa. Desde muito pequeno, Lucas carregava uma tristeza que parecia maior do que ele próprio, marcada pelo peso de viver em uma casa repleta de gritos, portas batendo e ecos de discussões que ecoavam pelos corredores à noite. Para os vizinhos, era como se ele não existisse. Os olhares evitavam seu rosto magro e abatido, como se soubessem que havia algo sombrio e incômodo naquela criança que ninguém se importava em conhecer. Seu único companheiro era Bola, um cachorro vira-lata de pelagem marrom e focinho branco, que parecia o único ser capaz de sentir sua dor. Bola era mais do que um amigo para Lucas. Era sua única família, sua fonte de consolo. Todas as noites, quando os gritos em casa se tornavam insuportáveis, Lucas escapava pelas janelas escuras e se refugiava nas ruas desertas, com Bola trotando ao seu lado, sempre fiel. Nessas caminhadas noturnas, Lucas desabafava em silêncio, deixando que as lágrimas deslizassem por seu rosto enquanto o cão lambia sua mão em uma tentativa de consolo. Eles caminhavam juntos, lado a lado, e Lucas sentia que, com Bola ao seu lado, ele não estava completamente sozinho. Mas então veio a noite que mudaria tudo. Era uma noite de tempestade violenta, com relâmpagos que rasgavam o céu e o vento que assobiava por entre as árvores, enquanto a chuva torrencial transformava as ruas em rios escuros. Lucas e Bola caminhavam, como de costume, tentando escapar do tumulto de casa. De repente, um carro surgiu rapidamente, deslizando pelas curvas, e antes que Lucas pudesse reagir, o brilho dos faróis iluminou o corpo de Bola, que correu para o meio da rua em direção a ele, leal até o último segundo. O impacto foi brutal. Lucas assistiu, paralisado, ao corpo de Bola ser jogado no ar e depois cair pesadamente sobre o asfalto molhado. Ele correu até o cachorro, sentindo o mundo ao seu redor escurecer. Ajoelhou-se na estrada, levantou o corpo inerte de Bola nos braços e o abraçou com força, mas já era tarde demais. Bola estava imóvel, sua respiração havia cessado, e o calor que antes irradiava de seu corpo começava a desaparecer. Lucas sentiu uma dor tão profunda que parecia rasgar sua alma. Chorou, mas suas lágrimas logo se transformaram em soluços secos e dolorosos. Ali, na estrada escura e deserta, abraçado ao corpo de seu único amigo, algo dentro dele se rompeu para sempre. Ele encarou os olhos vazios de Bola, sentindo que sua própria vida também se tornava vazia, como se aquele último elo que ligava ao mundo tivesse sido cortado sem piedade. Foi naquela noite, sob a chuva que misturava-se com suas lágrimas e em meio ao silêncio quebrado apenas pelo som do vento e de seus próprios gritos abafados, que Lucas percebeu que o amor, para ele, era uma ilusão cruel. Ele deixou o corpo de Bola no chão, com o olhar fixo e perdido. Ao se levantar, algo havia mudado em sua expressão. Não era mais apenas tristeza, havia um vazio profundo, um abismo sem retorno que refletia um ódio crescente, nascido da perda e da solidão. Ele voltou para casa com passos arrastados, mas aquele não era o mesmo garoto que havia saído naquela noite. O Lucas que retornava trazia consigo uma sombra escura, uma marca invisível que o acompanharia para sempre, transformando no que viria a ser um pesadelo para a cidade inteira. Os anos passaram, e a vida de Lucas se tornou um labirinto de sombras cada vez mais densas. A solidão que antes o atormentava crescia a cada dia, alimentada pelos insultos cruéis que ouvia em casa, pelos olhares de desprezo dos moradores da cidade e pelos murmúrios de desconfiança que o seguiam pelas ruas. Ele era um estranho em seu próprio lar e um fantasma para a cidade que o rejeitava. O garoto franzino e triste foi se transformando em um jovem com uma escuridão cada vez mais intensa nos olhos. As agressões físicas e verbais, constantes e brutais,
Moldavam sua personalidade como um escultor insensível molda uma pedra, removendo tudo que era belo, sensível e humano, deixando apenas uma casca endurecida, marcada pelo ódio e pela dor. Certa noite, uma briga particularmente violenta estourou em casa. Os gritos ecoavam pelos corredores enquanto objetos eram arremessados contra as paredes, e Lucas, em um momento de fúria e desespero, tentou se defender. Mas o resultado foi uma tragédia ainda mais horrenda. Um golpe brutal acertou seu rosto, e ele sentiu uma dor lancinante, uma sensação cortante e fria, como se seu próprio crânio estivesse sendo partido ao meio. Ele caiu no chão, com a mão no rosto, sentindo o sangue escorrer quente entre os dedos. Quando levou a mão ao olho, percebeu que algo terrível havia acontecido. Seu olho direito estava destruído, um vazio escuro e sangrento ocupava o lugar onde antes havia visão. A dor física era insuportável, mas o choque daquela perda definitiva foi ainda mais profundo. Lucas sentiu que algo dentro dele se partiu para sempre, como se a última parte de sua humanidade tivesse sido arrancada junto com aquele olho perdido. Depois daquele incidente, ele passou a cobrir o vazio com uma faixa preta, um pedaço de pano grosseiro que apertava contra a pele machucada. A faixa era como um selo sombrio, uma marca visível da tragédia que ele carregava no corpo e na alma. Para ele, aquilo não era apenas um acessório, era o símbolo da escuridão que começava a consumir tudo dentro dele, a sombra que se alastrava por seu coração como uma doença contagiosa, destruindo qualquer resquício de esperança ou bondade. As pessoas na cidade mal o reconheciam quando ele passava pelas ruas. Seu rosto era uma máscara de tristeza e ressentimento, e seu olhar, agora com um único olho, tinha se tornado penetrante, frio e distante, como se ele enxergasse algo além do mundo comum, algo que os outros nem se atreviam a imaginar. Os poucos que ainda ousavam encará-lo diziam que Lucas havia mudado completamente. A vitalidade que um dia habitara seu olhar agora estava morta, substituída por uma tristeza profunda e assustadora, uma amargura sombria que fazia qualquer um que cruzasse seu caminho desviar o olhar. Era como se sua alma tivesse sido consumida por uma sombra que ninguém conseguia ver, mas todos sentiam. A dor de perder o olho era apenas o início de uma transformação horripilante, pois com o passar do tempo, Lucas começou a nutrir uma raiva silenciosa e crescente contra todos e tudo ao seu redor. Ele se tornava mais recluso a cada dia, como se o mundo fosse um lugar insuportável, e as noites tornavam-se seu único refúgio, uma escuridão na qual ele se escondia, mas também na qual alimentava os monstros que nasciam dentro dele. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma noite especialmente fria, quando o vento cortante uivava pelas frestas das casas e a neblina tomava conta das ruas, Lucas desapareceu sem deixar rastro. Ninguém sabia onde ele estava ou o que havia acontecido, mas todos sentiram o peso daquele desaparecimento como uma sombra que cobria a cidade inteira. Os dias viraram semanas, e aos poucos, a estranheza inicial foi dando lugar a um alívio silencioso. Era como se a cidade respirasse de novo, livre da presença daquele jovem perturbador. Aos poucos, as ruas voltaram a se encher de sussurros, e os moradores retomaram suas rotinas. Mas o sossego não duraria muito. Semanas depois, o silêncio da madrugada foi quebrado por um grito que ecoou pelas ruas desertas. Ana, uma jovem conhecida por ser alegre e destemida, foi a primeira a desaparecer. Ela caminhava sozinha em uma rua pouco iluminada, envolta em seus pensamentos, quando sentiu uma presença gelada atrás de si, um arrepio que percorreu sua espinha e fez o coração disparar. Quando se virou, o que viu fez o sangue congelar em suas veias. Diante dela, erguia-se uma figura alta, encurvada, com o rosto parcialmente escondido na sombra, exceto por um único olho que brilhava com uma intensidade assustadora. Era Lucas, mas não o Lucas que a cidade conhecia. Ele estava transformado, sua expressão era um misto insuportável de sofrimento e ira. Uma faixa preta cobria o vazio onde antes estava seu olho direito, mas o olho restante estava fixo nela, como se atravessasse sua alma. Antes que Ana pudesse reagir, ele se aproximou lentamente, e com uma voz rouca e fria, sussurrou em seu ouvido: "Não abra seus olhos." A frase soou como uma maldição, um aviso desesperado e sombrio, mas o medo que sentia era tão paralisante que ela não conseguiu resistir. Tomada por uma curiosidade mórbida, Ana abriu os olhos, e o que viu a consumiu por completo. O semblante de Lucas, deformado pela tristeza e pela loucura, a encarava com uma intensidade sobrenatural. Era um rosto coberto de cicatrizes, contorcido numa expressão de dor e ódio,
como se a própria morte tivesse marcado sua face. Ela tentou gritar, mas a voz não saía, enquanto ele se aproximava mais, os dedos frios apertando seus braços com força. Horas depois, Ana foi encontrada em um beco, o corpo desfigurado e marcado por cortes profundos que desenhavam palavras na pele pálida. Ao seu lado, no chão úmido, a frase "Não abra seus olhos" estava rabiscada em sangue seco, deixando claro o aviso que ela ignorou. Aquela noite marcou o início de um pesadelo sem fim para a cidade, pois o corpo de Ana foi apenas o primeiro de muitos. A notícia da morte de Ana espalhou-se rapidamente, e o medo tomou conta de todos. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas os rumores sobre a transformação de Lucas cresceram como uma lenda sombria. Dias depois, foi a vez de João, um trabalhador da construção civil, que, após uma noite de trabalho, caminhava sozinho pela estrada deserta que levava ao centro da cidade. Sentiu uma presença gelada atrás de si e se virou, apenas para encontrar Lucas de pé, imóvel, com o único olho brilhando na escuridão. Antes que pudesse correr, Lucas se aproximou, e as palavras "Não abra seus olhos" deslizaram pela escuridão como uma sentença. João hesitou, mas o instinto traiu. Ao abrir os olhos, viu o rosto terrível de Lucas, uma expressão que misturava tristeza e ódio com uma intensidade inumana. João foi encontrado na manhã seguinte, com o rosto contorcido em uma expressão de puro horror, e as mesmas palavras sangrentas marcadas no chão ao seu lado. E então, os desaparecimentos continuaram. Maria, uma estudante que voltava para casa à tarde da noite, ouviu passos atrás de si. Ao virar-se, Lucas estava lá, e o mesmo ritual sombrio se repetiu. Ele sussurrou "Não abra seus olhos", mas o medo a fez ignorar o aviso. Quando abriu os olhos, viu um espectro de sofrimento e loucura em um rosto coberto por sombras e cicatrizes que pareciam pulsar como feridas vivas. Ela foi encontrada ao amanhecer, com cortes profundos espalhados pelo corpo e a mesma frase assombrando a cena do crime. Os moradores da cidade passaram a viver aterrorizados, com portas trancadas e janelas fechadas. Mas Lucas parecia sempre encontrar uma forma de entrar nas vidas de suas vítimas. Ele surgia onde menos esperavam, como uma sombra que se alimentava do pânico de quem tentava evitá-lo. A cada nova vítima, os relatos se tornavam mais macabros, mais angustiantes. Diziam que, ao abrir os olhos, as vítimas viam algo pior do que a morte, como se Lucas revelasse a elas um pedaço do inferno ao qual ele próprio havia sido condenado. Os corpos apareciam cada vez mais mutilados, com as palavras "Não abra seus olhos" gravadas em todos os lugares possíveis. Paredes, espelhos, até mesmo nas árvores ao redor das cenas dos crimes. A frase se tornou uma maldição na cidade, uma lenda que todos temiam, mas ninguém conseguia evitar. Lucas continuava vagar, seu olho único brilhando na escuridão, enquanto o vazio coberto pela faixa preta parecia absorver toda a luz ao redor, transformando o ambiente numa cena de pesadelo. Agora, os poucos que cruzavam com ele diziam que ele estava mudado, mais monstruoso, como se o ódio e a dor tivessem deformado não apenas sua mente, mas também seu corpo. Seu rosto era uma máscara de agonia viva, seu corpo parecia carregar o peso de todas as almas que havia tomado, como se estivesse condenado a uma existência de tormentos sem fim. As vítimas que o viram pela última vez descreviam uma presença que parecia menos humana a cada encontro, uma figura saída dos pesadelos mais profundos. E ele continuava, invisível e onipresente, sussurrando pelas noites da cidade a sentença final para quem o encontrava: "Não abra seus olhos." Antônio, um pescador experiente, acostumado a enfrentar o peso do silêncio das águas e o frio das madrugadas, nunca havia temido a escuridão até aquela noite. Estava no lago, sozinho, remando sob um céu totalmente coberto de nuvens, onde nem a lua ousava aparecer. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som do remo cortando a superfície do lago. Mas, de repente, algo perturbou aquela calmaria. Ele ouviu passos suaves e lentos nas margens, passos que pareciam se aproximar, ecoando no vazio da noite. Antônio parou o remo e olhou em volta, tentando identificar a origem do som. Foi quando avistou uma figura parada na escuridão, à beira do lago. Com a respiração suspensa, ele reconheceu imediatamente o rosto de Lucas, agora uma sombra grotesca e trágica, com uma faixa negra cobrindo o buraco onde um dia existira um olho. A figura de Lucas estava imóvel, e seu único olho visível fixava-se em Antônio com uma intensidade quase sobrenatural, como se quisesse sugar toda a sua alma com um simples olhar. Naquele momento,
Antônio sentiu um calafrio que lhe paralisou o corpo, um medo tão profundo que parecia ter raízes, crescendo e enroscando-se dentro de seu peito. Tentou remar para se afastar, mas sentia-se impotente, como se algo invisível o segurasse no lugar. Ao tentar escapar, ouviu o som de passos cada vez mais próximos, e Lucas começou a deslizar pela margem, acompanhando o barco de Antônio com passos lentos e calculados, mantendo o olhar fixo, como se quisesse saborear cada segundo daquele encontro. Quando Lucas se aproximou o suficiente, a figura parou, inclinou-se levemente e, com um sussurro que parecia sair das profundezas de um abismo, murmurou: "Não abra seus olhos." Era um aviso arrepiante, proferido com uma voz que soava como a própria personificação da morte. Antônio queria gritar, queria fechar os olhos e se encolher, mas não conseguia. O medo prendia, como se fosse uma âncora invisível que o mantinha naquele estado de horror absoluto. E, mesmo sabendo do perigo, algo dentro dele, uma curiosidade mórbida ou um desespero insano, o obrigou a abrir os olhos. Foi então que ele viu o verdadeiro horror. O rosto de Lucas estava mais próximo, e naquele único olho havia uma expressão que transcendia o ódio. Era um misto de tristeza e raiva, uma dor tão antiga e profunda que parecia ter se transformado em puro desespero. A pele pálida de Lucas estava coberta por cicatrizes e marcas escuras, como se fosse consumida por uma sombra interna que se irradiava pela sua face. Os lábios de Lucas se contorciam num sorriso vazio, enquanto suas mãos magras e ossudas seguravam com força os ombros de Antônio, como se quisesse imprimir nele o mesmo sofrimento eterno que carregava. O pescador tentou lutar, mas as mãos de Lucas eram frias e firmes, prendendo-o em um aperto que parecia drenar sua própria vitalidade. Horas depois, Antônio foi encontrado inconsciente à margem do lago, coberto de cortes profundos e marcas de unhas espalhadas pelo corpo, como se cada ferida fosse uma assinatura do terror de Lucas. Seus olhos estavam abertos, mas vidrados, incapazes de enxergar o que estava ao redor, como se sua mente estivesse aprisionada em uma visão que ele jamais conseguiria apagar. Quando recobrou a consciência, não conseguia falar. Balbuciava palavras sem sentido, enquanto seus olhos giravam, insanos e apavorados. Os médicos tentaram entender o que havia acontecido, mas tudo que ele conseguia repetir era o mesmo sussurro que ouvirá antes de desmaiar: "Não abra seus olhos." Antônio, um pescador experiente, acostumado a enfrentar o peso do silêncio das águas e o frio das madrugadas, nunca havia temido a escuridão até aquela noite. Estava no lago, sozinho, remando sob um céu totalmente coberto de nuvens, onde nem a lua ousava aparecer. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som do remo cortando a superfície do lago. Mas, de repente, algo perturbou aquela calmaria. Ele ouviu passos suaves e lentos nas margens, passos que pareciam se aproximar, ecoando no vazio da noite. Antônio parou o remo e olhou em volta, tentando identificar a origem do som. Foi quando avistou uma figura parada na escuridão, à beira do lago. Com a respiração suspensa, ele reconheceu imediatamente o rosto de Lucas, agora uma sombra grotesca e trágica, com uma faixa negra cobrindo o buraco onde um dia existira um olho. A figura de Lucas estava imóvel, e seu único olho visível fixava-se em Antônio com uma intensidade quase sobrenatural, como se quisesse sugar toda a sua alma com um simples olhar. Naquele momento, Antônio sentiu um calafrio que lhe paralisou o corpo, um medo tão profundo que parecia ter raízes, crescendo e enroscando-se dentro de seu peito. Tentou remar para se afastar, mas sentia-se impotente, como se algo invisível o segurasse no lugar. Ao tentar escapar, ouviu o som de passos cada vez mais próximos, e Lucas começou a deslizar pela margem, acompanhando o barco de Antônio com passos lentos e calculados, mantendo o olhar fixo, como se quisesse saborear cada segundo daquele encontro. Quando Lucas se aproximou o suficiente, a figura parou, inclinou-se levemente e, com um sussurro que parecia sair das profundezas de um abismo, murmurou: "Não abra seus olhos." Era um aviso arrepiante, proferido com uma voz que soava como a própria personificação da morte. Antônio queria gritar, queria fechar os olhos e se encolher, mas não conseguia. O medo prendia, como se fosse uma âncora invisível que o mantinha naquele estado de horror absoluto. E, mesmo sabendo do perigo, algo dentro dele, uma curiosidade mórbida ou um desespero insano, o obrigou a abrir os olhos. Foi então que ele viu o verdadeiro horror. O rosto de Lucas estava mais próximo, e naquele único olho havia uma expressão que transcendia o ódio. Era um misto de tristeza e raiva, uma dor tão antiga e profunda que parecia ter se transformado em puro desespero.
A pele pálida de Lucas estava coberta por cicatrizes e marcas escuras, como se fosse consumida por uma sombra interna que se irradiava pela sua face. Os lábios de Lucas se contorciam num sorriso vazio, enquanto suas mãos magras e ossudas seguravam com força os ombros de Antônio, como se quisesse imprimir nele o mesmo sofrimento eterno que carregava. O pescador tentou lutar, mas as mãos de Lucas eram frias e firmes, prendendo-o em um aperto que parecia drenar sua própria vitalidade. Horas depois, Antônio foi encontrado inconsciente à margem do lago, coberto de cortes profundos e marcas de unhas espalhadas pelo corpo, como se cada ferida fosse uma assinatura do terror de Lucas. Seus olhos estavam abertos, mas vidrados, incapazes de enxergar o que estava ao redor, como se sua mente estivesse aprisionada em uma visão que ele jamais conseguiria apagar. Quando recobrou a consciência, não conseguia falar. Balbuciava palavras sem sentido, enquanto seus olhos giravam, insanos e apavorados. Os médicos tentaram entender o que havia acontecido, mas tudo que ele conseguia repetir era o mesmo sussurro que ouvirá antes de desmaiar: "Não abra seus olhos." Carlos, um segurança noturno de um galpão isolado, longe da segurança das ruas movimentadas da cidade, passou a ser mais uma vítima da presença aterradora de Lucas. Aquele galpão, uma construção velha e empoeirada, já tinha uma aura de mistério que se intensificava nas longas noites em que Carlos ficava sozinho. As lâmpadas piscavam constantemente, criando sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. Era uma dessas noites quando o medo encontrou Carlos. Estava sentado em sua cadeira, sem companhia além do som distante do vento batendo contra janelas quebradas, quando ouviu algo estranho: passos ecoando nas profundezas do galpão. O som arrastado parecia vir de um lugar distante, mas ao mesmo tempo estava incrivelmente próximo, como se uma presença invisível estivesse se aproximando dele, sempre mais perto, sempre mais perto. Carlos se levantou de imediato, uma sensação de desconforto tomando conta de seu corpo. Ele sabia que estava sozinho ali. Não havia mais ninguém no turno da noite. E, no entanto, os passos continuavam, arrastando-se pelo concreto com uma lentidão torturante. A tensão no ar era palpável, e Carlos podia sentir seu próprio coração batendo mais rápido, um pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele olhou para todos os lados, mas não conseguia enxergar nada além das sombras projetadas pelas lâmpadas trêmulas. Então, num movimento quase imperceptível, uma figura surgiu da escuridão, como uma aparição saída das profundezas do inferno. Era Lucas. O rosto de Lucas estava mais desfigurado do que nunca. A tristeza estampada em sua expressão se misturava com a raiva, criando uma máscara de sofrimento tão vívida que parecia pulsar com uma energia sinistra. Seu único olho, profundamente vazio, fixava-se em Carlos com uma intensidade insuportável, como se ele pudesse ver diretamente dentro de sua alma. A figura fantasmagórica de Lucas avançava lentamente, seus passos silenciosos e implacáveis, como se o tempo estivesse distorcido ao seu redor. Cada movimento de Lucas era carregado de um poder invisível que fazia o ar se tornar mais denso, mais pesado. Carlos tentou gritar, mas sua garganta estava tão apertada de medo que as palavras não saíam. Ele tentou se afastar, mas suas pernas estavam trêmulas e não respondiam. Antes que pudesse reagir, sentiu as mãos de Lucas, frias e insensíveis como pedras, envolverem seu pescoço com uma força sobrenatural. O pescoço de Carlos foi apertado de maneira lenta e controlada, como se Lucas estivesse se divertindo com seu desespero. O ar foi retirado de seus pulmões, e ele lutou para respirar, mas nada conseguia. Sua visão começou a ficar turva, e sua mente entrou em um estado de pânico absoluto. Foi quando Lucas, com um sorriso vazio e macabro, sussurrou as palavras que já eram tão familiares para as vítimas anteriores: "Não abra seus olhos." A voz de Lucas estava carregada de um mal profundo, e Carlos sentiu suas pálpebras se fechando involuntariamente, como se sua própria alma estivesse sendo forçada a se esconder da verdade. Mas, de alguma forma, ele resistiu ao impulso e, por um segundo, olhou diretamente nos olhos de Lucas, sentindo como se sua mente fosse devorada pelo vazio que habitava aquele único olho. Um silêncio mortal pairou no ar, e, em seguida, a escuridão o tomou completamente. Carlos desmaiou ali mesmo, caindo no chão frio e duro do galpão. Quando finalmente foi encontrado, horas depois, seus colegas de trabalho se depararam com uma cena que nenhum deles jamais esqueceria. Ele estava estendido no chão, a respiração fraca, mas constante. Seus olhos estavam abertos, mas vazios,
como se ele tivesse perdido a capacidade de ver o mundo ao seu redor. Quando tentaram interrogar Carlos, ele mal conseguia balbuciar palavras, sua voz quebrada e trêmula, como se estivesse em um estado de choque profundo. No entanto, as marcas em seu pescoço eram claras e horríveis, dedos largos e profundos, como se Lucas tivesse deixado ali uma assinatura de seu toque mortal. Os cortes pelo corpo de Carlos indicavam uma luta desesperada, mas não havia dúvidas de que ele havia sido outra vítima do homem do olho vazio, um espectro que se alimentava da angústia e do terror de suas vítimas. O relato de Carlos espalhou-se rapidamente, mas ninguém mais se atrevia a investigar. O galpão, antes um local de trabalho comum, foi abandonado, e o medo de Lucas tomou conta de todos. O sussurro "não abra seus olhos" se tornou um símbolo do terror que se espalhava pela cidade, e os moradores começaram a fechar as cortinas, a trancar suas portas com mais força, como se isso pudesse proteger seus olhos, ou suas almas, da escuridão que se aproximava implacavelmente. Lucas começou a deixar mensagens por toda a cidade, como um rastro macabro que se espalhava pelo ar, impregnando o ambiente com uma sensação de inquietação insuportável. Não era mais possível andar pela cidade sem encontrar a marca do terror. Nos espelhos dos banheiros públicos, a frase "não abra seus olhos" surgia, como se alguém a tivesse escrito com uma tinta invisível que só se manifestava quando a escuridão caía. Em paredes de casas abandonadas, onde o vento uivava e as sombras se esticavam como dedos fantasmagóricos, as palavras apareciam, desenhadas com uma precisão assustadora, como se Lucas estivesse em cada esquina, observando, esperando. Até mesmo em árvores na floresta, as folhas secas se moviam como se sussurrassem, e, quando alguém se aproximava, a frase aparecia, escrita com rachaduras profundas no tronco, como se o próprio tempo estivesse sendo marcado por sua presença. Cada uma dessas mensagens se tornava uma ameaça palpável, um lembrete de que ele estava mais perto do que nunca. Era como se Lucas estivesse sempre à espreita, uma sombra sinistra que se movia entre os momentos, esperando a oportunidade perfeita para atacar. Ele estava onde ninguém esperava, em lugares inusitados e inesperados, fazendo os moradores questionarem a realidade ao seu redor. As janelas começaram a ser fechadas com mais força, e os trinques das portas soavam como ecos de um medo crescente. As pessoas, agora presas em suas próprias casas, tornaram-se sombras de si mesmas. As ruas estavam vazias, os mercados silenciosos, e até mesmo os mais corajosos evitavam caminhar à noite, temendo que, ao virar a esquina, encontrassem o rosto desfigurado e o olhar vazio de Lucas. A cidade parecia estar sendo engolida por uma escuridão que não tinha fim, e o medo, agora onipresente, se tornava tão real quanto o ar que respiravam. Mas Lucas parecia sempre saber onde encontrá-los. Ele não precisava mais procurar suas vítimas, pois o próprio medo os guiava até ele. Aqueles que ousavam sair sozinhos, por mais curtas que fossem as distâncias, passavam a viver com a sensação constante de que algo estava errado. Um olhar furtivo por trás de uma cortina, um movimento nas sombras, e lá estava ele, com sua figura fantasmagórica se arrastando pelas ruas desertas. Era como se ele soubesse exatamente onde o terror estava mais forte, como se ele fosse atraído pelas pulsações do medo, tornando-se mais forte a cada grito não ouvido, a cada tremor de pânico que tomava conta de seus alvos. Ele não precisava mais dar a cara a tapa, pois sua presença era suficiente para petrificar aqueles que sentiam sua aproximação. Alguns juravam ter sentido o peso da presença de Lucas mesmo em suas casas, durante a noite. O som de passos lentos e pesados ecoava no silêncio, um som que parecia se arrastar do lado de fora, como se ele estivesse rondando, esperando um momento de fraqueza. No meio da madrugada, as pessoas começavam a ouvir sussurros, baixos e arrastados, quase inaudíveis, mas inconfundíveis. "Não abra seus olhos." Essas palavras, agora tão familiares, se infiltravam nas mentes dos moradores, consumindo seus pensamentos, minando suas forças. O medo não era mais apenas um sentimento, mas uma presença tangível, uma força que parecia se espalhar por cada canto da cidade. Foi então que os desaparecimentos começaram. Inicialmente, foram pequenos, um ou outro morador que saiu à noite e nunca mais foi visto. Depois, os desaparecimentos se tornaram mais frequentes, mais pronunciados. Pessoas que nunca haviam demonstrado medo, pessoas que achavam que poderiam continuar com suas vidas como se nada tivesse acontecido, de repente, desapareciam sem deixar vestígios. O terror tomava conta de todos. A cidade, antes viva e cheia de movimentação,
se transformava em uma sombra de seu antigo eu, com os moradores trancados em suas casas, temendo que o próximo nome em suas bocas fosse o seu próprio. O toque de Lucas era invisível, mas devastador. Como uma doença, ele se espalhava pela cidade, deixando para trás uma trilha de pânico e desespero. E, em cada canto escuro, onde a luz não chegava, onde os sussurros se tornavam mais altos, a frase "não abra seus olhos" parecia estar gravada em cada parede, em cada objeto, em cada respiração. Era impossível se esconder do olhar vazio de Lucas. Ele estava dentro de todos agora. E a única coisa que podiam fazer era temer que, ao fecharem os olhos por um segundo, o terror seria real. A aparência de Lucas se tornava mais macabra a cada dia, como se o próprio sofrimento e a escuridão que tomavam conta de sua alma estivessem deixando marcas físicas em seu corpo. Diziam que ele vagava pelas ruas desertas com uma aura de desespero, sua figura uma sombra sinistra sob a luz fraca das lanternas. Seu rosto, uma máscara deformada de tristeza, era como uma pintura grotesca, marcada por profundas cicatrizes e sulcos que pareciam contar a história de um ser dilacerado por dentro. O olho vazio, que antes parecia um vestígio do que ele um dia foi, agora era um abismo aterrador, como um portal para uma escuridão sem fim. As pessoas que o viam, mesmo de longe, sentiam um calafrio profundo, como se estivessem sendo puxadas para dentro de um pesadelo impossível de escapar. Sua expressão, permanentemente marcada pela dor, exalava um sofrimento tão intenso que parecia ser capaz de rasgar a alma de quem ousasse encarar. Seus movimentos eram lentos e arrastados, como se o peso de sua própria existência estivesse prestes a esmagá-lo a qualquer momento, mas havia uma força que o mantinha em pé, o desejo de espalhar o terror. A cada passo, o ar ao seu redor parecia ficar mais pesado, como se ele sugasse a vida de tudo ao seu redor. As mãos de Lucas estavam cobertas por cicatrizes profundas, marcas de batalhas que ele travava com suas vítimas, um reflexo do caos que se tornará sua vida. Os dedos, tortos e cheios de feridas, se fechavam em punhos, como se ele fosse incapaz de se livrar da raiva que queimava dentro de si. Sua presença era uma tortura para os que o viam. Seus olhos, ou o que restava deles, eram um lembrete constante do vazio absoluto em sua alma, uma fome insaciável por dor e sofrimento. Quando Lucas cruzava o caminho de suas vítimas, os corações paravam de bater por um segundo, como se o próprio tempo se estagnasse diante do horror de sua aparência. Era como se o mundo ao redor dele deixasse de existir, e tudo o que restava fosse o som de sua voz sussurrando com uma calma arrepiante: "Não abra seus olhos." Essa frase, dita antes de cada ataque, se tornará uma lenda, um aviso terrível que ecoava nos pesadelos daqueles que ainda se atreviam a viver na cidade. Alguns diziam que, se você ouvisse essas palavras, já estava condenado. Outros acreditavam que a frase era um último aviso, um teste para ver se suas vítimas tinham a força de resistir ao impulso de olhar para ele, para ver o que Lucas realmente era. Mas ninguém resistia. Era impossível não olhar, e uma vez que isso acontecia, o destino sombrio que aguardava era imensurável. As vítimas de Lucas, ao ouvirem aquelas palavras, sentiam um gelo profundo tomar conta de seus corpos, como se uma força invisível as empurrasse para o abismo. Elas sabiam, de alguma forma, que suas vidas estavam prestes a ser tomadas, mas o simples ato de abrir os olhos significava enfrentar o olhar vazio de Lucas. Um olhar que não transmitia nem raiva, nem dor, mas algo muito pior, um vazio absoluto que devorava a alma de quem o encontrava. As ruas da cidade, antes movimentadas, agora estavam desertas, e o ar estava impregnado de uma tensão sufocante, como se todo lugar estivesse à espera do próximo ato macabro de Lucas. A lenda de Lucas não era apenas uma história contada de boca em boca. Ela se transformou em um terror vivido, algo palpável que se infiltrava nas mentes dos moradores. A cada novo ataque, a lenda crescia, se alimentando do medo e da angústia. O próprio nome de Lucas se tornou sinônimo de morte, de sofrimento imensurável, e os sussurros de "não abra seus olhos" reverberavam em cada canto da cidade, como um lembrete constante de que a presença dele nunca estava longe. A cidade se tornava um lugar amaldiçoado, onde a única salvação era manter os olhos fechados, viver na escuridão, esperando, com o coração acelerado, que Lucas não escolhesse você como sua próxima vítima. Mas, na verdade, ninguém estava salvo. Porque, quando a escuridão se aproximava, ninguém mais conseguia ver o mal que se espreitava ao seu redor, aguardando o momento perfeito para atacar. Até hoje, dizem que o espírito de Lucas ainda assombra a cidade,
Uma sombra perversa que se alimenta do medo e da angústia daqueles que ousam andar sozinhos. Ele não é mais um homem, mas uma entidade maligna, uma presença espectral que percorre as ruas desertas, invisível, mas inconfundível, como um pesadelo vivo que nunca abandona a cidade. À noite, quando a escuridão engole tudo ao seu redor, os moradores mais ousados, ou talvez os mais desesperados, começam a relatar experiências perturbadoras. Alguns dizem ouvir sussurros, baixas e arrastadas vozes vindas das sombras, sussurros que trazem uma sensação de gelo direto para o coração. Essas palavras são familiares, embora ninguém deseje ouvi-las. Não abra seus olhos. A voz parece emergir da própria escuridão, como um grito abafado que reverbera pelas paredes, se infiltrando nas casas fechadas e trancadas. É como se Lucas estivesse sempre perto, à espreita, esperando que o medo de alguém o guiasse até mais uma alma para levar para seu reino de pesadelos, um lugar onde a dor e o sofrimento nunca terminam. Para os poucos que conseguiram ver seu rosto, a imagem permanece gravada na memória como um selo de terror eterno. Não importa quanto tempo passe, o olhar vazio de Lucas, a expressão contorcida de sofrimento e raiva, se torna uma marca indelével, uma visão impossível de apagar. Aqueles que se lembram dele descrevem um ser que já não possui qualquer vestígio de humanidade, um monstro consumido por sua própria angústia, com a pele pálida e os olhos mortos que refletem a escuridão de um coração despedaçado. Quando as vítimas olham para ele, é como se estivessem olhando para um abismo sem fim, um vazio que não conhece limites, que os engole lentamente, pedaço por pedaço. O terror que ele causa não está apenas em sua aparência macabra, mas no que ele representa. O fim da humanidade, a transformação do ser humano em uma criatura de dor e vingança, condenada a andar sem descanso, nutrindo-se apenas do medo. Agora, Lucas já não é mais um homem, mas uma presença macabra que vive nos pesadelos da cidade. Ele se esconde nas sombras das ruas desertas, nos becos escuros onde a luz da lua não alcança, esperando que alguém se aproxime, alguém que tenha o infortúnio de ouvir suas palavras finais antes de sucumbir. Não abra seus olhos. Essas palavras, ditas em um sussurro quase inaudível, têm o poder de paralisar qualquer um que as escute, fazendo com que seus corações batam mais rápido e suas mentes sejam tomadas por um pânico visceral. E é aí que o verdadeiro terror começa. Quando se ouve essas palavras, é tarde demais para fugir. Porque não importa o que você faça, o que você pense, Lucas está sempre à espreita, pronto para devorar mais uma alma. Mesmo aqueles que nunca ouviram, mas que ouviram sua voz, sentem a presença de Lucas em cada passo que dão, em cada sombra que cruza sua visão periférica. A cidade, que antes era cheia de vida e movimento, agora parece um lugar abandonado, um reino de silêncio pesado onde o medo é palpável. As ruas estão vazias à noite, os moradores trancam-se em suas casas, tremendo, com as cortinas fechadas e os corações acelerados. Mas Lucas está lá, em cada esquina, em cada reflexo, em cada sussurro do vento. Ele não precisa mais aparecer fisicamente. Sua presença é suficiente. O medo de encontrá-lo, o pavor do que ele representa, já é o suficiente para transformar a cidade em um campo de terror interminável. A lenda de Lucas, agora mais do que nunca, serve como um aviso final para todos que ousam esquecer. Não abra seus olhos. Essas palavras, ditas em um suspiro quase inescutável, são um lembrete de que a verdadeira face do mal está oculta, nas sombras do que foi e no vazio de quem já não tem mais alma. A cidade vive sob seu domínio, aterrorizada, aguardando, sempre esperando, o momento em que mais uma vida será tomada e outro grito será silenciado, mais uma vez, pelo terror eterno de Lucas. Se você chegou até aqui, já sabe o que Lucas representa para essa cidade. Uma sombra que nunca se apaga, um terror que persiste no silêncio da noite. Sua lenda continua viva, como um aviso para todos que ousam esquecer. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhe essa história com seus amigos, para que mais pessoas conheçam a lenda de Lucas e o medo que ele carrega. E, claro, se você gostou dessa narrativa, inscreva-se para não perder mais histórias como essa. Nos vemos no próximo vídeo, mas lembre-se, não abra seus olhos.